A pessoa que quer destruir você nem sempre arromba sua casa à noite. Às vezes ela está na sua cozinha. Ela faz sopa para você. Ela toca sua testa e sussurra. Você parece cansado, querido. Precisa descansar. E você acredita nela, porque ela é sua mãe. Meu nome é Sienna Blake. Tenho 28 anos e trabalho como analista sênior de dados para uma grande seguradora de saúde em Raleigh, Carolina do Norte. Meu trabalho consiste principalmente em números, históricos médicos, fatores de risco, padrões de sinistros, anomalias estatísticas. Eu passava meus dias procurando coisas que não faziam sentido. Nunca imaginei que encontraria a maior anomalia na minha própria família. Há 6 meses, eu estava sendo considerada para uma promoção para liderar a equipe de avaliação de risco. Como parte da auditoria de rotina de segurança e conflito de interesses, minha empresa realizou uma revisão dos registros internos de benefícios e seguros dos funcionários. Foi quando eu encontrei. A princípio, pensei que fosse um erro no banco de dados ou uma falha de indexação no número do documento. Anexa ao histórico médico da minha família, havia uma apólice privada de seguro de vida no valor de 2,5 milhões de dólares. A apólice estava ativa há 12 anos. Os prêmios, quase $900 por mês, vinham sendo pagos pontualmente a partir de uma conta privada. E a única beneficiária com interesse financeiro na apólice era minha mãe, Audrey Blake. Encarei a tela, sentindo meu pulso martelar na garganta. Então notei algo que fez meu estômago despencar em um vazio gelado. A apólice não estava vinculada apenas a mim. Estava ligada diretamente ao meu irmão mais novo, Garrett. Garrett tinha 22 anos, e nos últimos 5 anos, ele estava morrendo de forma lenta e inexplicável. Não de forma dramática. Essa era a genialidade aterrorizante da coisa. Ele estava sempre cansado, sempre fraco. Seu coração de repente acelerava para 140 batimentos por minuto, enquanto ele estava apenas sentado no sofá. Ele se queixava de tontura repentina, tremores musculares, enxaquecas severas e um aperto agudo no peito. Os médicos haviam feito todos os exames possíveis. Ressonâncias magnéticas do cérebro, monitores Holter, painéis autoimunes. Nada conclusivo jamais retornava. Toda vez que a condição de Garrett piorava, mamãe tinha a mesma explicação suave. Ele sempre foi frágil, doutor, igualzinho ao pai dele. E toda vez que um especialista sugeria um exame toxicológico especializado ou um rastreamento genético, mamãe já estava bem ali, direcionando a conversa suavemente para longe do assunto. Ele fica tão ansioso com exames. Ele não dorme direito. Ele só precisa de suas vitaminas e do descanso adequado. Ele só precisa de mim. Eu aceitei essa narrativa por anos. Sentia-me culpada por ter saído de casa aos 18 anos enquanto Garrett permaneceu para trás, frágil e protegido. Até ver a apólice. Puxei os termos do contrato de subscrição digitalizados. A cobertura era de 2,5 milhões de dólares. Garrett tinha 22 anos agora. A apólice tinha sido emitida quando ele tinha 10. E embutidas nas entrelinhas estavam cláusulas especiais relativas à morte prematura, parada cardíaca súbita e condições médicas crônicas não conclusivas. Nada na superfície era ilegal. Pais podem legalmente contratar seguros de vida para filhos menores. Mas a matemática por trás disso era horrorosa. De onde uma viúva, trabalhadora em tempo parcial em uma biblioteca, tirava $900 por mês durante 12 anos. Por que manter uma apólice de milhões de dólares em um filho cujo colapso de saúde inexplicável começou logo após o término do período de contestabilidade? Naquela noite, dirigi até a casa de mamãe em silêncio. Ela não estava em casa. Estava em seu círculo semanal de oração na igreja. Garrett estava no andar de cima no escuro, descansando. Caminhei silenciosamente até a cozinha. A casa cheirava a lavanda e caldo velho. Abri o armário da despensa. Lá dentro havia fileiras de frascos de vidro âmbar. Mamãe os chamava de suas misturas personalizadas para a saúde celular. Suplementos que ela comprava de um distribuidor online independente no qual ela jurava confiar. Eu tinha visto aqueles frascos 1000 vezes. Desta vez, olhei com os olhos de uma analista. Sem códigos de lote da FDA. Selos genéricos de terceiros. Peguei meu celular, fotografei os códigos de lote e desviei um frasco não aberto diretamente para o bolso do meu casaco. Eu sabia que suspeita não era prova. Se eu lançasse uma acusação sem evidências, Audrey manipularia Garrett para que ele me cortasse da vida dele para sempre. Na manhã seguinte, enviei o frasco através do laboratório de conformidade de risco forense da nossa empresa, marcando-o como uma auditoria prioritária para suspeita de sinistros de saúde fraudulentos. 6 horas depois, o técnico-chefe do laboratório me chamou para uma sala pequena e sem janelas.
Ele deslizou um relatório preliminar de espectrometria de massa pela mesa. Sienna, o que é isso? Minha garganta estava seca como um osso. O que você encontrou? Ele apontou para uma linha com um pico alto no gráfico. O rótulo diz que é um complexo B padrão com magnésio, mas a formulação está perigosamente alterada. Encontramos altas concentrações não regulamentadas de glicosídeos cardíacos sintéticos misturados com vestígios de biominerais. Olhei para ele. Em português, claro? Em doses únicas, causa náuseas leves ou tonturas, explicou ele suavemente. Mas administrado diariamente ao longo de meses ou anos, ele interrompe sistematicamente a bomba de sódio e potássio do coração, induz um desequilíbrio eletrolítico crônico, arritmia, fadiga muscular grave e, eventualmente, parada cardíaca. Ele imita um defeito cardíaco natural e indiagnosticável. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Uma memória, enterrada há muito tempo, emergiu como um pesadelo. Eu tinha 16 anos. Toda noite antes de dormir, mamãe me trazia um copo morno e turvo de leite de amêndoas. Beba, Sienna. É o meu leite especial para o cérebro. Vai manter você esperta. Lembrei-me das enxaquecas repentinas, dos suores frios, da vez em que minha pressão arterial subiu tanto durante um exame físico na escola que a enfermeira quase chamou uma ambulância. E lembrei-me de como esses sintomas desapareceram misteriosamente 3 meses depois que fiz minhas malas para ir para a faculdade. Eu não tinha escapado do controle da minha mãe. Eu tinha apenas escapado da dosagem dela. Garrett não. Reabri os arquivos médicos de Garrett no meu laptop. Sua fadiga crônica não começou no ensino médio. Começou exatamente 6 meses após o vencimento da cláusula de contestabilidade de 2 anos da apólice. 12 anos de prêmios pagos. 5 anos de uma deterioração lenta e controlada. E um pagamento de 2,5 milhões de dólares esperando na linha de chegada. Fechei meu laptop com força, peguei meu casaco e dirigi sob uma chuva forte de volta para a casa da minha mãe. Garrett estava sentado na beira da cama quando entrei, segurando uma bolsa térmica contra o peito. Ele me deu um sorriso pálido e exausto. Sienna? Você parece que viu um fantasma. Fechei a porta do quarto e a tranquei. Garrett, preciso que você olhe para isso, agora. Coloquei os papéis lado a lado sobre o coberta dele. O documento da apólice de 2,5 milhões de dólares. O gráfico médico dele dos últimos 5 anos. E o relatório toxicológico do laboratório, destacando os glicosídeos cardíacos em suas vitaminas diárias. Garrett encarou os gráficos. Ele pegou a folha do laboratório, seus olhos varrendo os avisos de estacadas. Então, lentamente ele os empurrou como se estivessem queimando sua pele. Não, ele sussurrou. Garrett, olhe para os números de lote. Não! A voz dele rachou, um som de puro terror. Você está fazendo aquela coisa de dados que você sempre faz, transformando números em histórias. A mamãe cuida de mim. Ela é a única que ficou quando o papai morreu. Ela está te envenenando, Garrett. Ela me dá o que o médico holístico recomenda. Ele gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe como é. Você foi embora. Foi para a faculdade. Conseguiu seu emprego brilhante e me deixou aqui. A mamãe segura minha cabeça na pia quando eu vomito. Ela passa a noite inteira acordada comigo. Senti uma lágrima escorrer pelo meu próprio rosto. Audrey não tinha apenas adoecido o corpo dele. Ela tinha construído uma fortaleza dentro da mente dele. Ela era sua carrasca e sua salvadora no mesmo corpo. Garrett, eu disse, baixando minha voz para uma calma absoluta. Por que existe uma apólice de seguro de vida de 2,5 milhões de dólares no seu nome? Por que estou listada como beneficiária secundária se você morrer de parada cardíaca? Garrett congelou. A cor sumiu completamente de seus lábios. Ele olhou para a assinatura na apólice. Era a caligrafia da mamãe. Firme, elegante, precisa. Ele não tinha resposta. Eu vou resolver isso, sussurrei, beijando a testa dele. Só não beba nada que ela te der hoje à noite. Finja que engoliu. Por favor. Desci as escadas em direção ao corredor escuro. Não fui direto até mamãe. Eu era uma analista de risco. Sabia como manipuladores mestres agiam. Puxei meu celular, fiz o upload dos relatórios de laboratório, dos documentos da apólice e de um memorando de áudio para uma nuvem criptografada e configurei um script de atraso automatizado. Se eu não inserir um código de verificação a cada 4 horas, o arquivo inteiro é enviado automaticamente para o Departamento de Investigação do Estado
e para a divisão de fraudes corporativas. Só então dei um passo para dentro da cozinha. Audrey estava sentada à mesa, tomando chá de camomila silenciosamente na luz fraca. Ela não levantou os olhos quando me sentei em frente a ela. Você está perturbando seu irmão, disse ela suavemente. Coloquei a análise de laboratório e a declaração da apólice na mesa, entre a xícara e o pires dela. Audrey olhou para baixo. Ela não gaguejou, não piscou. Ela simplesmente estendeu a mão, ajustou seus óculos de leitura e leu a página. Quando levantou os olhos, eles estavam completamente mortos. Sem medo, sem calor materno. Apenas uma avaliação fria e calculista. Você acessou arquivos privados de subscrição, disse ela com a voz sem emoção. Isso é uma grave violação de privacidade, Sienna. Você pode perder sua licença. É tudo o que você tem a dizer? Minha voz tremeu apesar da minha preparação. Você esteve dosando o Garrett com glicosídeos cardíacos por 5 anos. Você tentou isso comigo quando eu tinha 16. Audrey tomou um gole lento de seu chá. Você sempre foi uma criança ingrata e ansiosa, disse ela calmamente, sempre inventando monstros debaixo da cama. O laboratório encontrou o composto, mãe, está nos arquivos de lote. Eu tenho a cadeia de custódia. Audrey encostou-se na cadeira, cruzando as mãos no colo. E em quem eles vão acreditar, Sienna? Em uma mãe dedicada e de luto que gastou cada centavo de suas pequenas economias cuidando de um filho cronicamente doente? Ou em uma filha distante, obcecada pela carreira, tentando alegar fraude para proteger sua promoção corporativa? Encarei-a, horrorizada pela absoluta falta de vergonha. Por quê? Perguntei sufocada. Por que o Garrett? Ele te adora. A máscara de Audrey escorregou por uma fração de segundo, revelando uma amargura crua e feia por baixo. Seu pai nos deixou com uma montanha de dívidas e uma pensão patética, rosnou ela baixinho. Eu abandonei minha juventude, minha beleza, minha vida para manter este teto sobre a cabeça de vocês. Criei 2 filhos sozinha. Você tem alguma ideia do que o mundo faz com uma mulher sem dinheiro? Então você transformou seu filho em um bilhete de loteria? Eu gerenciei um ativo, corrigiu ela, com a voz gotejando frieza. O Garrett sempre foi fraco. Ele nunca iria fazer uma fortuna no mundo como você. Eu dei um propósito à vida dele. Dei a ele uma mãe que nunca saiu do seu lado. E garanti que, quando o corpo dele finalmente cedesse, meu sacrifício seria finalmente compensado. A respiração trancou no meu peito. Eu gerenciei um ativo. Ele não vai morrer, mãe, eu disse, levantando-me, porque eu vou levá-lo comigo. Audrey riu, um som suave e aterrorizante. Ele não vai me deixar, Sienna. Ele precisa de mim para sobreviver. E se você tentar levá-lo, vou destruir sua reputação de tal forma que você nem conseguirá um emprego para arquivar papéis. Inclinei-me até ficar a centímetros do rosto dela. Eu sou uma analista de dados, Audrey. Sussurrei. Eu não adivinho. Eu calculo. Cada documento, cada teste de laboratório e uma gravação desta exata conversa estão neste momento em um servidor automatizado. Se eu não fizer o login até a meia-noite, a polícia e o departamento de seguros estarão nesta porta com um mandado de busca. A xícara de Audrey tremeu contra o pires. Pela primeira vez na vida, vi um vislumbre de terror genuíno em seus olhos. Você não faria isso, sussurrou ela. Eu sou sua filha, respondi. Você me ensinou exatamente quanto vale uma vida humana. Não esperei pela meia-noite. Naquela mesma noite, subi as escadas, ajudei Garrett a arrumar uma única mala e o carreguei até o meu carro. Audrey ficou na varanda sob a chuva, nos observando em silêncio, paralisada pelo mecanismo de emergência digital que eu tinha colocado ao redor do pescoço dela. Às 9h da manhã seguinte, as evidências foram formalmente registradas na Divisão de Fraudes do Departamento de Seguros da Carolina do Norte e no Departamento Estadual de Investigação. A resposta foi rápida e inflexível. A apólice de 2,5 milhões de dólares foi imediatamente congelada sob uma ordem formal de medida cautelar. Garrett foi admitido no Centro Médico Universitário sob um pseudônimo, completamente protegido de visitas. Uma equipe independente de toxicologistas e cardiologistas assumiu seus cuidados. A recuperação não foi instantânea. Na primeira semana, seu corpo passou por uma severa abstinência, à medida que a acumulação química se limpava lentamente de seus tecidos. Mas, na terceira semana, algo milagroso aconteceu. Os picos de arritmia cardíaca pararam. A tontura constante desapareceu.
Pela primeira vez em 5 anos, meu irmão se levantou sem segurar na parede para manter o equilíbrio. A cor voltou às suas bochechas. A parte mais difícil não foi o veneno físico. Foi o desmantelamento psicológico. Passei horas sentada ao lado da cama do hospital dele enquanto ele chorava, processando a verdade insuportável de que as mãos que cuida dele eram as mesmas mãos que o mantinham debaixo d'água. Ela me fazia sentir como se eu estivesse morrendo, Sienna, sussurrou ele uma noite, olhando para as luzes da cidade. Para que eu a agradecesse por me manter vivo? Eu sei, querido, disse eu apertando a mão dele. Mas você está acordado agora. 6 meses depois, a acusação formal foi emitida. Audrey Blake foi acusada de múltiplas contagens de fraude em cuidados de saúde, perigo grave para dependentes e tentativa de homicídio em 1º grau para obtenção de vantagem financeira. A documentação corporativa que eu havia construído era inabalável. Os relatórios de laboratório, os números de lote correspondentes nos frascos de suplementos e os registros digitais dos subscritores não deixaram margem de manobra para o advogado de defesa dela. Na noite anterior ao início do julgamento, Audrey aceitou um acordo para evitar a prisão perpétua. Ela me ligou uma vez do centro de detenção do condado. Sua voz através do telefone chiado da prisão era oca, desprovida de toda a sua antiga autoridade teatral. Você arruinou minha vida, Sienna, disse ela friamente. Você destruiu esta família. Olhei para Garrett através da janela da sala do meu apartamento. Ele estava sentado à mesa, estudando para os exames da faculdade comunitária, rindo de uma piada no celular. Ele parecia saudável. Parecia vivo. Não, mãe, disse eu ao fone. Você confundiu nossas vidas com uma carteira de investimentos. Você passou 12 anos pagando prêmios, esperando que Garrett falhasse para poder coletar os dividendos. O silêncio se estendeu pela linha. Eu merecia algo pelo que abri mão. Sussurrou ela, sua voz falhando com a mesma ilusão que a havia guiado por uma década. Você tinha 2 filhos que te amavam de graça. Respondi suavemente. Esse era o seu dividendo, mas você queria o dinheiro. Respirei fundo, sentindo o peso de 12 anos finalmente se dissipar do meu peito. A apólice foi cancelada, Audrey. O Estado confiscou os bens, e você vai para a prisão. Sienna, por favor. Você sempre nos disse que toda escolha tem um custo, disse eu, interrompendo-a. Bem, a auditoria está concluída. E pela primeira vez na vida, mãe, é você quem está pagando a conta. Desliguei o telefone. Voltei para a sala e me sentei ao lado do meu irmão. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal e me ajude a fazer este canal crescer. Seu apoio significa mais do que você imagina.